Eu sempre fui cristão, minha vida inteira participei de igrejas evangélicas, mas eu nunca me permiti me envolver em nenhuma delas, assim. Já tentei algumas vezes, mas tive alguns problemas, alguns contratempos dentro dessas igrejas com pessoas e eu acabava me afastando por decisões minhas mesmo. Eu sempre chegava na igreja, era um dos primeiros a chegar, mas chegava, sentava no meu banco, escutava, recebia toda a palavra e aí ia embora e não cumprimentava as pessoas, não fazia aquele momento de comunhão com os irmãos. Nunca gostei muito de me envolver justamente para evitar qualquer tipo de conversa, não me permitia, vamos dizer assim, ter amizades dentro da igreja e me envolver com pessoas na igreja. No ano passado, em meados de setembro, eu estava num culto no domingo de manhã, e eu comecei a sentir uma dor no canto direito inferior da minha barriga. No meio do culto, comecei a sentir, não sabia o que era, uma dor que começou ouvindo de uma maneira bem fraca e foi aumentando. Quando o culto terminou, eu falei com minha esposa, bom, eu vou tentar ir para casa, tomar um remédio para dor e ficar relaxado para ver se essa dor vai passar. E no caminho, indo embora para casa, essa dor aumentou muito, de maneira que eu não estava nem aguentando mais, não estava resistindo nem ficar em pé. E aí eu falei para ela, não, me leva direto para o hospital porque isso não está normal, é algo que a gente precisa ver. Eu dei entrada no hospital, conversando com a moça da recepção, falei, eu preciso ser atendido agora porque eu vou cair, eu vou desmaiar aqui de tanta dor. Era uma dor muito forte que eu estava sentindo, que eu nunca havia sentido isso antes. Assim que eu fui atendido, eu expliquei para o médico toda a situação. Ele falou, bom, pode ser um apêndice, o seu apêndice que está inflamado e a gente vai precisar retirar. Então, nós vamos fazer todos os exames antes para ter certeza disso. Falei, doutor, você pode fazer todos os exames, mas pelo amor de Deus, me dá um remédio para dor porque eu não aguento mais. Ele acabou me passando uma morfina, me deu uma morfina na veia para que eu sentisse um alívio e imediatamente já comecei a aliviar essa dor enquanto eu fazia todos os exames necessários. Até que veio o diagnóstico. Eu não estava com o apendicite ou com a inflamação no apêndice, mas sim uma pedra nos rins. A pedra media em torno de 3 milímetros. Segundo o médico, era uma boa notícia porque o apêndice seria algo pior, né? Naquele momento eu não sabia comparar o que seria melhor ou pior, mas pelo menos eu não precisaria de uma cirurgia naquele momento e ele me passou alguns medicamentos para que eu tomasse em casa e conseguisse expelir essa pedra. Segundo ele, não era uma pedra muito grande, então provavelmente em 2 a 3 dias eu já teria expelido essa pedra naturalmente. E assim eu fiz uso de toda a medicação que ele passou, mas depois de 2 ou 3 dias eu continuei sentindo muitas dores, os sintomas continuaram e na verdade eu comecei a sentir alguns sintomas também de infecção urinária. Então eu comecei a fazer uso de alguns antibióticos para ver se eu conseguia sanar todo esse problema. Nesse meio tempo, eu também estava sofrendo com algumas alergias referente ao meu trabalho. Eu lembro que eu entrava dentro do meu quarto e o meu criado era cheio de remédio. Tinha remédio para todos os lados, todos os tipos de remédio que eu estava tomando. Já para a infecção urinária que eu achava, já para pedra nos rins, minha inflamação na garganta. Então eu já não estava aguentando mais de tanta coisa, tantos problemas que estavam vindo na minha vida, todos juntos. Eu cheguei a passar por mais 2 médicos depois disso, porque não estava normal, eu estava tomando antibiótico e os sintomas continuavam e eu não sabia, não via mais saída. E os outros 2 médicos que eu passei já haviam me falado que não havia mais pedra nos rins e também não havia infecção. Mas eles não sabiam explicar o que de fato estava acontecendo. Nos exames que eles fizeram, nas imagens, eles não conseguiram enxergar a pedra, mas também não via nenhum problema nos meus exames de sangue para dizer que seria uma infecção ou algo do tipo. E aí eu voltava para casa sempre com a esperança de que talvez eu poderia melhorar no dia seguinte. Precisava continuar trabalhando, porque aqui nos Estados Unidos você não pode parar, o tempo inteiro você tem que estar ali trabalhando, porque as suas contas, as suas despesas não param. E me via em um deserto onde eu não sabia qual era a solução que eu deveria tomar, o que eu poderia fazer, porque nem mesmo os médicos estavam conseguindo me ajudar. Foi quando, em um domingo à noite, a pastora Melissa estava pregando aqui na igreja e ela fez um apelo para que os irmãos que quisessem algo a mais de Deus, que estivessem buscando algo a mais de Deus, fossem à frente e que ela ia orar e estar orando pela vida deles. E assim eu fiz. Eu já estava num momento da minha vida em que eu não aguentava mais, eu não estava mais aguentando passar por tudo aquilo. Eu não suportava mais o peso de carregar tudo isso, todas essas doenças, todos esses problemas de saúde. Estava aberto totalmente a uma mudança significativa na minha vida. Por algum motivo o Espírito Santo
tocou no coração dela e pediu para que o pastor Jason colocasse a mão na minha barriga e fizesse uma oração. Naquele momento eu já não queria mais nada de mim, eu já entregava tudo para o Espírito Santo, eu já estava entregando tudo a Deus que era meu, eu não queria mais ter governo sobre a minha vida, eu não queria mais dirigir a minha vida com meus próprios braços, eu estava cansado de tentar lutar com as forças dos meus braços. E foi aí que no dia seguinte eu expeli a pedra que estava, realmente eu ainda tinha uma pedra no meu trato urinário. E o mais incrível é que, conversando com pessoas depois que já tiveram essa questão de pedra nos rins, de cálculos renais, a pior parte da doença desse problema é o momento em que você vai expelir, porque você pensa em expelir uma pedra de 3 milímetros para fora do seu organismo dessa maneira, é muito doloroso. As pessoas sentem muita dor e, para a honra e glória de Deus, eu não senti absolutamente nada. Eu expeli a pedra, na verdade eu só fiquei sabendo que eu expeli quando eu escutei o barulho da pedra caindo. E naquele momento Deus falou comigo que a partir do momento que eu entregasse a minha vida para Ele como eu fiz, a partir do momento que eu realmente passasse a servi-lo de todo o coração, que problema nenhum mais iria me afetar, que não seriam pedras, não seriam doenças, não seriam alergias que iriam me atacar, que teriam força contra mim. Eu vi que às vezes Deus coloca pedras nos nossos caminhos, não para nos derrubar, não para fazer com que a gente tropece, mas sim para provar que Ele é o Deus que coloca e que retira pedras. Eu senti o sintoma, o primeiro sintoma, eu estava na igreja. Eu senti que Deus me colocou, me permitiu passar por esse deserto para que eu conseguisse desviar dessa pedra. Literalmente eu estava com a pedra no meu caminho, para que eu desviasse dessa pedra e seguisse o caminho correto. E hoje Deus ministra fortemente no meu coração essa questão do deserto, porque eu me via passar por um deserto onde eu não via saída, onde eu não via solução e não aceitava passar por aquilo. E Deus mostra que o deserto, ele te leva não para você sofrer, não para te humilhar, não para destruir, mas pelo contrário. Deus faz você passar pelo deserto para você aprender, para você criar força, para você seguir realmente o caminho que Ele tem para você. A partir do momento que você entender o seu propósito, você entender o que Deus tem na sua vida e você entregar a sua vida completamente para Deus, eu tenho certeza que você vai sair do deserto que você está passando. Hoje eu faço parte do time de voluntários da igreja, tenho um compromisso na igreja quase todos os dias da semana. Quem já me vê ali na frente já vê que eu cumprimento todo mundo, hoje eu já falo todo mundo, as pessoas me conhecem, eu chego na igreja, já saio cumprimentando um e o outro. Houve uma mudança completa na minha vida, de maneira que não só a minha saúde, mas o meu espiritual, o meu psicológico, eu me permiti me envolver mais na igreja, eu me permiti cuidar de pessoas também, assim como eu fui cuidado aqui. Eu acho que isso é muito importante e é isso que faz a diferença na Lagoinha, na minha vida hoje. O que eu mais quero é fazer com que pessoas também sintam o mesmo que eu, que pessoas que estejam passando por esse deserto hoje venham de maneira que elas estejam e consigam se sentir cuidadas, assim como eu me senti quando mais precisei. Então, se você hoje só consegue se enxergar em um deserto, você só consegue enxergar as pedras que estão no seu caminho, irmão, o que eu posso te dizer, se joga em Deus, entrega a sua vida completamente para Deus, de todo o coração, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer o melhor na sua vida, que você vai sair desse deserto, você vai superar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância.